Saúde é complexa. Saúde não é seguro de carro, que é muito claro que tem e que não tem. É muito mais complexo. Quem é o operador, está sólido ou não está sólido, é estável na rede ou não, muda a rede todo dia. Agora eu vou falar um pouquinho, gente, sobre o comportamento do mercado. O que é mercado? Isso é coisa na vega, né? Mercado é um ciclo, um complexo que une vários stakeholders, vários fornecedores, consumidores e apoiadores de um processo e um segmento econômico. E o mercado da saúde suplementar tem vários elos que são seus stakeholders. É interessante você analisar quanta interferência o mercado de saúde suplementar movimenta. Ele movimenta os patrões quando pagam plano de saúde, movimenta os hospitais que têm uma demanda garantida, movimenta os médicos, até para aqueles iniciantes de carreira que vão se credenciar por valores menores, mas vão ter aprendizado, vão ter evolução de massa. Os fornecedores de medicamentos, de insumos hospitalares, gente, é uma cadeia incrível, muito grande. E todas as cadeias são pagas pelos seus consumidores. Mas nas cadeias tradicionais, o consumidor tem um peso incrível, eles são organizados, eles sabem o que estão comprando, na saúde eles não sabem. É muito difícil comprar saúde. Se você tem muito dinheiro, também você não sabe como você compra saúde. Você não sabe que valor e diferenciar valor de preço. Por exemplo, se um filho seu tem um aneurisma cerebral, complicadíssimo. O custo é o seu patrimônio para salvar teu filho. E hospitais às vezes sabem disso. Ele enxerga você pela gravidade do risco, pela importância da pessoa, pelo patrimônio que ela tem. Esse é o privado. Não há uma tabela de preço para todo mundo. Em tese deveria existir, mas não é bem assim que funciona. E quanto mais sofisticada e elitizada for o ambiente que você procura, mais renomado for, essa vulnerabilidade sua fica ainda muito maior. E o plano de saúde conseguiu criar sua própria cadeia de stakeholders. Ele criou um certo tipo de disciplina, de preços, tabela, procedimentos, padrões. Ele contribui muito para a cadeia de stakeholders. Eu diria que ele é fundamental para a sobrevivência da cadeia como um todo. Eu já disse em outro texto desse vídeo, moro aqui no Morumbi há mais de 30 anos, 35 anos aproximadamente. E quando mudei, a Einstein tinha um tamanho 100, hoje é 1000. E foi um complexo industrial, um complexo hospitalar gigante. Caramba, e eu tenho certeza, aquilo não é mantido integralmente, esse investimento não foi gerado, custeado integralmente pela saúde privada. Não, os planos têm tudo a ver com isso. E eles às vezes não se enxergam. A cadeia não se reconhece o tamanho dela. Não sabe os níveis de influência que ela tem em todas as suas ramificações. Isso precisa ser conhecido, isso precisa ser bem dimensionado, o mercado precisa se conhecer melhor. O mercado se conhece muito pouco. Além de não conhecer todos os agentes, eles não sabem se entender como membros de uma mesma cadeia. Nesse contexto, vale a lei do Gerson. Segundo os hospitais, as operadoras querem sangrá-los. Segundo os planos, os hospitais querem sangrá-los. Segundo o consumidor, o plano está explorando. Então, sabe, não há uma percepção de cadeia, de complexo. Isso tudo é vasos intercomunicantes, que se prejudica um e o outro não vai bem, afoga o outro. Se soltar água, vai afogar o outro. É preciso entender isso. Porque o elo mais fraco, a cadeia, a força de uma cadeia, não está no seu elo mais forte, mas no seu elo mais fraco. Às vezes nem percebido que é um elo fraco. E às vezes de alta vitalidade. Ele pode romper ali e desencadear todo um processo. Então, acho que o primeiro exercício que o mercado tem que fazer é conhecer todos os elos da sua cadeia, meu Deus, e colocar na predominância das discussões quem paga essa conta. Eles não estão desprezando quem está pagando essa conta, quem usa esse produto. Então, não há um órgão que represente a FENSEG, a FENASAúde, a Ambrange, tem um monte de órgão aí, mas não tem o órgão do consumidor. Esse consumidor que paga essa conta tem que estar presente. Como fala na lei do trabalho, da hipossuficiência, o trabalhador não tem um conhecimento profundo, então ele carece de ser protegido. Como uma grande parte disso é paga pelos patrões, os patrões têm que cabeçar isso, através das suas próprias ações de classe, sabe? A ação patronal tem que estar comprometida com isso, entender esse momento, esse movimento e fazer que a voz, dar voz para o pagamento de prêmio que são os patrões. E um patrão isolado não consegue muita coisa. Talvez na sua associação ele pode conseguir alguns progressos, mas na sua federação ele vai conseguir muitos progressos. Então vai começar a crescer as percepções, as avaliações e as propostas, organizar essas propostas a nível individual, coletivo e marco coletivo e sair com propostas efetivas e trabalhar no meio político. A gente vivemos
O ser humano é um ser político, ele tem que saber navegar na política. Onde é que eu entrego isso? Quem é que me resolve isso? Mas não pode ficar de fora dessa discussão. Não bastasse isso, o mercado, esse sofrimento do mercado, a gente às vezes não percebe isso. A grande vendedor do mercado seguro, por incrível que pareça, eram os sindicatos. Eram sindicatos, sim. Na medida em que a maioria deles, quando estabilizou a economia, não tinha mais como negociar ajuste, porque estava estabilizada a economia. Quando o Lula subiu no caminhão aí, olha, consegui um reajuste de 20% e a inflação era 80%, o pessoal aplaudia ele, estava perdendo dinheiro. Então ele brigava por pouco e conseguia muito. Hoje não, está estabilizada a economia há muito tempo, depois do plano real, a coisa é outra realidade. O sindicato não tinha mais brigas por aumento de salário. Ficou complicado, os aumentos eram mínimo e o peso não entende. O pessoal preferia 40 na inflação de 80 do que 5 na inflação de 4. Então mudou o discurso, mudou a propositura dos sindicatos. Aí passaram o quê? Colocar nas convenções coletivas benefícios. Porra, foram um grande vendedor de plano de saúde. Olha, tinha sindicato que até exigia que as suas categorias tivessem plano de saúde com tal operadora. Isso é um crime. Indicar uma operadora, tinha benesses aí, claro que tinha. E muitos patrões sabem disso, não denunciavam isso porque tinha que estar bem com o sindicato. Agora, quando o Temer veio e faz prevalecer os acordos individuais sobre os acordos coletivos, ele esvaziou os sindicatos. Esvaziou, não tem mais que pedir isso. O sindicato quer, mas o meu funcionário topa, eu estava ali, meu funcionário. Deixamos de perdermos o maior vendedor desse mercado de saúde, que eram os sindicatos, nessa forma que eu estou falando, a negociar os acordos coletivos, imputando benefícios securitários, que era mais fácil de se fazer, era isso. E às vezes até com vantagens paralelas sendo colocado fora da mesa, evidentemente, mas no projeto. Além disso, os planos para adesão de categoria cooptaram os sindicatos. Poxa, eram 5 milhões de pessoas pagando por um sindicato ganhando comissão. Foi rio de dinheiro que chegava ali dentro. Os sindicatos foram esvaziados, então perdemos um grande vendedor, seja pelos planos para adesão de categoria ou seja pelo acordo coletivo das categorias profissionais. Então não tem esse vendedor mais, então precisa buscar alguém que faça suprir isso. Ele precisa de mais canais de venda. A gente perdeu canais de venda. Os corretores que eu conheço, milito muito na minha categoria, uma minoria oferecem plano de saúde. E muitos deles oferecem uma coisa que não conhecem. E às vezes não vendem tão bem. Não estou falando que é todos. Há muitas profissões especializadas em saúde, mas saúde é complexa. Saúde não é seguro de carro, que é muito claro que tem e que não tem. É muito mais complexo. Quem é operador, está sólido ou não está sólido, é estável na rede ou não, muda a rede todo dia, está com solvência ou não está com solvência, sabe, muda plano todos os dias, exclui, não aceita, inflexível, tem vários tipos, seguro, plano, cooperativa. É complexo, não é tão simples, você não tem que entender esses modelos. Então a gente tem que ter uma percepção um pouco mais apurada para se negociar a saúde. E por isso que não é qualquer canal que pode trabalhar nisso. E tem muita judicialização nascendo por vendas mal feitas, por gente não preparada. Saúde é muito complexo. Procure competência para estar ao seu lado. O vendedor sabe tudo e é esperto. O consumidor não sabe nada e é ingênuo. Então, por favor, para medir essas forças, tem que o comprador ter ao seu lado um corretor para chamar de seu, da sua extrema confiança. Nem 10% do brasileiro consome seguro por espontaneamente. Tem 90% que você pode abordar num país que é continental. É lá que está seu negócio. Comece a ouvir essas pessoas, desenhar o que elas precisam.